Ao peito sem mancha, num doce clarão, Maria nos mostra o seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, eu vos desejo que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu sou Padre Glailson, padre da Arquidiocese de Fortaleza, atualmente na missão de vice-reitor do Seminário de Teologia e atuando no Tribunal Eclesiástico do Estado do Ceará. Haja vista minha formação específica ser na área do direito canônico. Inclusive, por ocasião dos estudos, tive a oportunidade de conhecer o Padre Rogério, a quem saúdo com alegria e admiração. Saúdo também o Padre Paulo César, bem como quero saudar toda a comunidade paroquial de Tribobó e aqui já expressar os meus votos de um bom festejo, ainda que o mesmo ocorra de forma inusitada. Não esqueçamos que poderá ser frutífero no coração e na vida de todos. Hoje, o tema para meditarmos é o Magistério e as Aparições de Fátima, de Pio XII a João 23. Querido povo de Deus, em particular, prezados paroquianos da paróquia de São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima, estamos vivenciando um tempo muito especial na liturgia da Igreja, que é o tempo pascal. De modo que nesta partilha, ao início da mesma, quero parafrasear uma antífona que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Logo, este é o tempo que o Senhor fez para vocês, pois se trata do festejo da Mãe de Deus, Nossa Senhora, sobre o título mariano, a Senhora de Fátima. Assim sendo, paróquia de Tribobó é um tempo ímpar e peculiar, pois é tempo de festa, tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de celebrar a Virgem. Daí fazer dessa metodologia uma oportunidade para renovar as forças, recarregar as baterias e mudar de vida, pois o sucesso da festa da padroeira está no tipo de católico que cada um será após os festejos, ou seja, o tipo de cristão que esta festa vai devolver para as famílias, para a sociedade e para a Igreja. É isso que determinará o resultado da mesma. É um tempo oportuno e de grande valia, pois estamos diante de um dado de grande significado para a nossa trajetória cristã. Aqui me refiro às aparições de Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria. Ao longo dos dias, por ocasião da festa de Nossa Senhora de Fátima, a paróquia tem refletido sobre temáticas acerca do episódio ocorrido em Portugal, de modo que hoje foi pedido para meditarmos sobre o aspecto do magistério diante das referidas aparições de Nossa Senhora de Fátima, Portugal. Frente a isso, uma pergunta se torna fundamental: o que é o magistério? Palavra oriunda do latim magisterium, que diz respeito à missão de ensinar da Igreja. Porém, o ensino aqui citado diz respeito ao ensino feito com autoridade pela Igreja, a partir do seu magistério vivo, o Romano Pontífice, ou seja, o Papa e os bispos, em comunhão com ele, cuja autoridade é exercida em nome de Cristo. Quero aqui lembrar que a comunhão e a unidade da Igreja, sua continuidade até hoje, conservando intacto o depósito da fé que recebeu do Senhor, foi garantido pela graça de Deus, é claro, mas também pela sua apostolicidade, ou seja, pela sucessão apostólica. Logo,
Jesus conferiu aos apóstolos o encargo de conduzir e dirigir a Igreja em toda a terra e estabeleceu sobre eles o que chamamos de magistério da Igreja, constituído pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos, sucessores dos apóstolos, em comunhão com ele. Assim sendo, podemos dizer que o magistério é um instrumento, um organismo eclesial que nos garante estar de acordo com a doutrina dos apóstolos ensinada a eles pelo próprio Mestre, pelo próprio Jesus. Feito este preâmbulo, para termos ideia do que seja o magistério da Igreja, agora podemos entender a razão do tema de hoje, pois as aparições de Nossa Senhora, embora se tratando da Mãe de Deus, precisavam passar pelo crivo e pela interpretação autêntica e segura da Igreja, precisamente de quem tem competência para isso. Logo, precisava passar pelo magistério da Igreja. Afinal, Deus quis que fosse assim, pois Ele mesmo ordenou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha Igreja. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Neste âmbito, os pastores da Igreja, ao ocuparem a cátedra de Pedro, seja Pio XII, seja João XXIII ou outros sucessores, como voz oficial da Igreja, na condição de magistério, expressaram posicionamentos como normativas, nas quais vemos o reconhecimento da Igreja frente às aparições de Nossa Senhora, pois tais aparições demonstram ações de Deus, haja vista a intenção de Maria ser única e exclusivamente a de nos aproximar de Jesus. As aparições de Nossa Senhora, tendo sido em 1917, tiveram uma comemoração de 25 anos do ocorrido em 1942, e algo bastante significativo do magistério da Igreja naquela ocasião foi o discurso de Pio XII, onde a humanidade inteira foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Esta atitude da Igreja, na pessoa do Santo Padre, expressa o reconhecimento, a aprovação e a bênção da mesma para com as aparições de Nossa Senhora. Diante disso, queridos paroquianos de Trobobó, se Deus se apaixonou por Maria e a escolheu para ser mãe do seu Filho, para ser mãe da humanidade, se a Igreja reconhece o papel, a intercessão e a missão de Maria no plano da salvação, como aquela que roga por nós diante do grande mediador, que é Cristo Jesus, assim nós, pobres pecadores, devemos também nos apaixonarmos por Maria. Meditar sobre o aval do magistério da Igreja para com as aparições de Nossa Senhora é um convite para que você, enquanto igreja-povo, na sua casa, enquanto igreja doméstica, possa também reconhecer Maria, reconhecer as aparições de Nossa Senhora e acolher a sua mensagem, o seu apelo e o seu pedido, que é o de nos aproximarmos de Deus e nos esforçarmos para sermos cristãos católicos, autênticos e fiéis ao projeto de Deus. O reconhecimento da Igreja na pessoa do Santo Padre Pio XII se confirma e se reitera posteriormente, quando o embaixador do Papa, um representante do mesmo, a quem chamamos de legado pontifício, indo a Portugal em maio de 1946, transmitiu a cerca de 800 mil pessoas, peregrinos na Cova da Iria, a mensagem do Romano Pontífice Pio XII.
onde atestou que a Virgem Maria, Imaculada Rainha, com seu coração materno e compassivo, ouviu as súplicas do povo diante da guerra, e nisso intercedeu a Deus para que realizasse maravilhas e prodígios. A coroação de Maria, realizada naquele momento, foi uma confirmação do Magnífica de Nossa Senhora, pois Deus derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. O odor mariano, exalado pela Igreja e expressado por Pio XII, foi confirmado pelo seu sucessor João XXIII, pois o mesmo chegou a recordar de forma comovida os prodígios realizados por Deus através da Virgem Maria e que se manifestavam de forma pública pela multidão de fiéis que sempre acorria à cova da Iria. Não podemos esquecer de Paulo VI, pois o mesmo foi um grande devoto de Nossa Senhora, tanto que discursou em vários congressos de cunho mariano, bem como visitou os santuários dedicados a Maria, escreveu documentos pontifícios que constituem o tratado teológico sobre Nossa Senhora. Inclusive, na exortação apostólica Culto à Virgem, Paulo VI fala do Santo Rosário, o grande apelo da Virgem de Fátima, bem como fala do valor teológico e pastoral do culto de Nossa Senhora. Por fim, não podemos nos eximir de São João Paulo II. Afinal, ele sempre cultivou uma devoção e um amor por Nossa Senhora, tanto que a marca mariana sempre o acompanhou. São João Paulo II esteve muito ligado às aparições, inclusive o atentado sofrido pelo mesmo, enquanto percorria a Praça de São Pedro, se deu na data de aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, pois foi em 13 de maio de 1981, o que fez com que São João Paulo II tivesse a certeza de que a Virgem Maria salvou a sua vida. Por conta disso, São João Paulo II programou uma viagem para Portugal no ano seguinte, a fim de agradecer a Nossa Senhora de Fátima pela graça concedida. E durante sua visita, consagrou todas as nações ao Imaculado Coração de Maria. Aqui quero citar palavras pronunciadas por São João Paulo II e que se atualizam neste mundo marcado por uma pandemia, bem como frente a esta conjuntura social e político-econômica que estamos vivendo. Quero tomar posse do texto orante de São João Paulo II para que possamos ter, como resultado dos festejos de Nossa Senhora, um crescimento na fé, na esperança, na alegria, na justiça, na partilha, no amor e na paz. Disse o Papa São João Paulo II, abre aspas, Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternalmente as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor, que movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração. Abraçai, com amor de mãe, de serva do Senhor, este nosso mundo humano, que vos confiamos e consagramos, cheios de inquietude pela sorte terrena e eterna dos homens e dos povos. De modo especial, vos entregamos e consagramos aqueles homens e aquelas nações que desta entrega e desta consagração têm particularmente necessidade.
À vossa proteção nos colocamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que se elevam de nós, que estamos na provação. Fecha aspas. Queridos irmãos e queridas irmãs, não percamos o ânimo, não percamos o nosso entusiasmo. Temos Deus e temos uma mãe, a Virgem Maria, a Senhora de Fátima. Por isso, neste mundo em que vivemos, marcado por problemas, nessa trajetória que trilhamos, marcada por percalços, nesta história onde temos que muitas vezes passar pelo Calvário, que possamos entender que na última hora, quando tudo parecer perdido, quando a gente pensar que não tem solução, Nossa Senhora, sempre atenta, como nas bodas de Caná, rogará, intercederá por nós e Deus manifestará a sua misericórdia. Coragem, tudo passa. Deus abençoe. Do seu coração nos vem o penhor, da terra deserta florir em amor.